Tu sonha com o fim do MST no sentido de não precisa mais? Sonho. Espero que não seja tão longe, que eu quero ver, né? Que daqui a 10, 15 anos haja uma situação na sociedade brasileira, haja um governo popular, não? Porque a gente sabe, você sabe melhor que eu, o governo que nós temos agora, que nós elegemos, é um governo de frente ampla. Tem todo mundo lá. Não é necessariamente um governo popular. Exato. Por exemplo, na história do Brasil, eu acho, opinião... Ou seja, o Lula meio que perdeu a oportunidade de fazer isso nos 2 primeiros mandatos. Também. Eu vi, inclusive, durante os primeiros mandatos, o Lula chegou a criticar em algumas oportunidades ações do MST e tal, mas sempre teve ali uma... Como é que eu vou dizer? Ele entende que é uma luta válida, né? E assim, como oportunidade por ser um governo muito mais popular do que o próprio governo, o presente governo dele agora, em 2002, lá era uma outra história, em 2006 era outra história. Tu avalia que perdeu uma boa oportunidade ali de fazer uma reforma agrária? Não é só vontade, né? Não é só vontade. Por isso que eu te disse. Primeiro, há um aspecto aí interessante que você repetiu. Para a maturidade e para a democracia, tem que ter autonomia. Tem que ter autonomia. Então, o Lula criticou a ocupação tal. Não vou ficar bravo com o Lula. Ele tem todo o direito da opinião dele, ou algum deputado, ou algum ministro. Agora, eu sendo autônomo, também tenho direito. O governo está fazendo cagada. Uhum. Entendeu? Então, é da democracia. Não? Mesmo que nós tenhamos se empenhado até o último cabelo para eleger o Lula, porque era uma questão de democracia. Nós não ia ser louco aguentar mais 4 anos de um governo fascista que ameaçava nos matar, né? O Bolsonaro aparecia com a metralhadora, vai acabar com sem terra, né? MST tudo bandido. Então, era impossível uma convivência democrática com quem pensa assim. Mas eu repito, só há democracia e só há relações honestas se o direito de criticar está presente dos dois lados. E do cara não fazer boquinha, né? De vez em quando, inclusive, me perguntam, mas o Lula criticou, ótimo, é problema dele. Agora, eu também posso criticar eles. Eu estou vivendo dizendo na imprensa aí, o governo está muito lerdo, o governo está muito medroso, tem que mudar a relação com o Congresso, o governo está refém do Congresso. A direita se incrustou no Congresso e o governo fica lá. O governo tem que olhar para os problemas do povo. Qual é os problemas? Fome, desemprego, falta de terra, falta de moradia. Cuide do povo e deixa os políticos lá cuidar do Congresso. Então, entendeu? Essa crítica que nós estamos fazendo. Então, e é assim que nós vamos vivendo entre tapas e beijos. Como diz a música. Você percebe que o MST, na percepção popular, ou a percepção... sei lá, eu acho que a maioria das pessoas vê o MST como parte do PT quase, cara. Acredito que pode ter muita gente que confunde. A nossa bandeira é vermelha, o boné é vermelho. Então, pela simbologia, é fácil confundir, né? Mas se você me pedir qual é a nossa avaliação, nós não temos muita medição estatística sobre esse aspecto, até porque é difícil. Mas nós medimos por manifestações na imprensa, quando tu anda na rua, como é que o cara se comporta, quando eu ando de avião, como é que os caras se comportam, né? E a minha avaliação é o seguinte: a burguesia brasileira nos odeia. Elas não toleram que haja uma classe trabalhadora pobre e insurgente. Porque nós somos insurgentes, né? Nós somos tinhosos. E eles não toleram isso. Assim como não toleravam quando os pobres começaram a andar de avião. Porra, o cara entrou no avião de chinelo de dedo. Isso sou eu toda vez. Entendeu? Então te aplicar, porra, de novo um sem terra aqui no avião. Alguém pagou a passagem para ele. Entendeu? Mas a burguesia se comporta assim. Classe média. Tá. Já nos odiou. Já nos odiou. Por razões ideológicas. Depois do Bolsonaro, eu acho que a maioria da classe média está conosco. E vou te dar um exemplo. Nós nunca vendemos tanto boné como agora. Quem é que está comprando? Não? O socialista de iPhone, pô. Entendeu? É uma juventude de classe média. O pobretão lá da periferia que está aqui, ó. Lutando para sobreviver? Lutando para sobreviver, não vai dar R$30 para um boné
só para moda, entendeu? Então nós sentimos como nós somos convidados para dar palestra na universidade. Como a pessoa reage no avião, que são os espaços de classe média. E a classe média, a maioria está conosco agora. E o que tu quer dizer com, em poucas palavras, vai? Ou fica à vontade. É só, eu não quero te colocar numa posição que você tem que me dar uma explicação extensa. Mas o que tu chama de burguesia? Burguesia são os donos do capital. 1% da sociedade brasileira é burguesa. É os que são donos das ações do banco, os que são donos das grandes fábricas, é os que são donos da terra. 1% só, segundo o Atlas Social organizado pelo Márcio Postman quando ele estava... Então é muito pouco, né? Entendeu? 2 milhões de pessoas, que inclusive, quem está se beneficiando da taxa alta de juros. Porque com a Selic aumentando, o governo paga mais de juro para quem? Para quem é detentor dos títulos de dívida pública interna. Quem são eles? Esse 1%. Isso que é a burguesia. E eu estou usando uma expressão não para ofender ninguém, isso é um conceito clássico da sociologia. Não? Classe média eu acho que é errado, inclusive. Eu não gosto de usar classe média, porque a sociedade não é entre pequeno, grande e médio. Na sociologia, a classe média se chama pequena burguesia. Que aqui no Brasil também não é muito grande, é 8, 10%, ao contrário da Suécia, que é 60%. Por que no conceito sociológico é pequena burguesia? Porque ele não tem tanto poder econômico. Né? Ele não é um capitalista, mas ele pensa como burguês. Entendeu? A ideologia dele, ele se comporta como burguês. Ele se acha burguês. Aí tu vai olhar a conta bancária dele, né? Trata mal os operários, trata mal os trabalhadores, trata a empregada doméstica como escravinha. Né? Tu sabe que o Brasil é o país do Ocidente que tem mais empregada doméstica? 8 milhões. Esses 8 milhões de mulheres negras, algumas analfabetas, trabalham para quem? Para essa pequena burguesia. Pergunta para o sindicato delas como é que a patroa trata elas. Trata como escravinha. Então isso é uma mentalidade burguesa. Mas a patroa... Está também trabalhando, é advogada, tem um pequeno comércio, é professora universitária, né? Esses tempos até foi denunciado em Minas, um professor universitário tinha uma empregada doméstica escrava há 40 anos. Entendeu? Isso é uma mentalidade burguesa, de achar que as pessoas têm que se comportar assim. Tu é uma mercadoria que eu faço o que eu quero. Bom, e lá embaixo, que eu esqueci de dizer, tem a classe trabalhadora. A classe trabalhadora sempre esteve conosco. Você acha que um MST teria sobrevivido 40 anos? Passando todos os governos, com o Poder Judiciário nos perseguindo, com 4 CPI, se não fosse a solidariedade da classe trabalhadora?